Bem-vindo ao mundo restrito. Hoje vamos mergulhar em uma das maiores maravilhas da humanidade, a Grande Pirâmide de Quéops. Novas tecnologias como física de partículas, robótica e escaneamentos de última geração estão revelando segredos que ficaram escondidos por mais de 4.500 anos. Se você gosta de arqueologia, mistérios históricos e ciência de ponta, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Por gerações, nós creditamos aos antigos egípcios a construção dessa colossal maravilha do zero. Mas, e se essa história for apenas metade da verdade? E se esses monumentos impressionantes já estivessem aqui e os egípcios apenas os tivessem reivindicado como seus? Hoje mergulhamos em teorias ousadas, revelamos novas evidências impressionantes e desafiamos tudo o que você pensava saber sobre uma das maiores maravilhas do mundo. Uma nova descoberta dentro da Grande Pirâmide de Gizé, na minha opinião, é a descoberta mais importante do século XXI, a entrada oculta e as profundezas da Grande Pirâmide. Há mais de 4.500 anos, Quéops governava a quarta dinastia do Egito e sua pirâmide ainda se ergue sobre o planalto de Gizé até hoje. Mas naquela época, ela não parecia os degraus desgastados que vemos agora. Toda a estrutura era coberta por calcário branco tura, polido de forma tão perfeita que refletia a luz do sol como um espelho gigante. Cada junta, porta e recurso oculto estavam enterrados sob esse revestimento, fazendo aparecer uma única e perfeita fatia de pedra sem nenhuma entrada. Com o tempo, essa camada externa foi retirada, deixando o núcleo áspero que vemos agora. Mas saber que ela já foi um monumento liso e selado é a chave para entender seu mistério. Durante séculos, ninguém conseguiu ver uma entrada óbvia. A verdadeira porta está na face norte, bem acima do chão, a cerca de 17 metros de altura e aproximadamente 8 metros a leste do centro. Quando o revestimento liso ainda estava no lugar, ela se camuflava tão bem que você poderia estar bem em frente e nunca perceber. Escritos antigos afirmavam que havia um bloco secreto que podia ser movido para entrar. Mas na Idade Média, esse segredo já estava perdido. Tudo o que as pessoas sabiam era que estava hermeticamente fechada, o que tornava a escuridão interior ainda mais intrigante. No século IX, a Grande Pirâmide ainda tinha suas pedras de revestimento no lugar. Mas houve um califa árabe, Califa al-Ma'mun, que já tinha percebido que outras pirâmides possuíam suas entradas na face norte. Ninguém sabia onde ficava a entrada da Grande Pirâmide, mas ele concluiu que estaria ali. A história mais famosa sobre a invasão nos leva ao ano 820 d.C., quando o califa abássida al-Ma'mun veio em busca de tesouros e segredos. Relatos do primeiro saque de tumba no século IX dizem que o califa Ma'mun e seu grupo realmente arrombaram a Grande Pirâmide com marretas, mas nada encontraram dentro dela. Seus homens começaram a cavar na face norte, a cerca de 7 metros acima da base, escavando direto no calcário mais macio. A lenda diz que ouviram um forte estalo, o som de um bloco de pedra oculto se movendo, e seguiram esse barulho até alcançarem o corredor original. Historiadores ainda discutem se essa parte é verdadeira, mas o túnel que eles abriram é real. Turistas ainda passam por esse túnel de saqueadores hoje antes de entrar nos corredores antigos. A partir da entrada verdadeira, o primeiro trecho é surpreendentemente pequeno. O corredor descendente desce em um ângulo de cerca de 26,5 graus. Tem pouco menos de 1,20 m de altura e cerca de 1,05 m de largura. Então, a maioria das pessoas precisa se curvar e mochilas chegam a raspar nas paredes. Esse caminho estreito atravessa o núcleo da pirâmide e continua em direção ao leito rochoso abaixo, formando um trajeto reto que os antigos egípcios acreditavam levar ao submundo. Andar por ele parece um lento deslizar para o silêncio. Após mais de 90 metros, a pedra talhada dá lugar ao calcário natural. Perto do fim, ele se achata em um pequeno espaço rastejante que se abre para uma sala esculpida diretamente na rocha, a câmara subterrânea, também chamada de poço. Eu acredito que o coração dessa estrutura é a câmara subterrânea, que fica a 30 metros verticalmente abaixo da base da Grande Pirâmide. É áspera e inacabada, com pisos irregulares e paredes brutas, como se o trabalho tivesse parado no meio. Essa câmara está a cerca de 27 metros abaixo da base da pirâmide, mede aproximadamente 14
14 metros de comprimento, leste a oeste, 8 metros de largura, norte a sul e até 4 metros de altura. Em frente à entrada, um corredor estreito segue para o sul por cerca de 11 metros. Faz uma pequena curva e depois vai mais 5,5 metros, antes de terminar abruptamente em rocha sólida. Ninguém sabe por que termina ali. Alguns acreditam que era para ser uma câmara funerária abandonada, enquanto outros a veem como simbólica, representando o mundo abaixo da terra. O certo é que nunca foi encontrado corpo de faraó algum aqui, nem em qualquer outro lugar da pirâmide de Quéops. No lado leste do piso há outro mistério, um buraco profundo feito pelo homem chamado Eixo de Peringue. Nas décadas de 1830 e 40, exploradores o cavaram ainda mais fundo, esperando encontrar o lago subterrâneo descrito pelo historiador grego Heródoto. Eles chegaram até o lençol freático, mas não encontraram lagos ocultos nem câmaras secretas. Com o passar dos anos, a água da chuva de tempestades descia pelo corredor descendente e o enchia de entulho e detritos. Ao longo desse mesmo corredor, antes de chegar à câmara, há outro recurso, um poço vertical rústico chamado Eixo do Poço. Ele não é polido nem cerimonial. Parece um atalho prático, aberto no calcário mais macio para ligar os corredores inferiores aos níveis superiores. Pode ter sido uma rota de serviço, uma saída de emergência ou até um túnel de fuga. Seja qual for o propósito, ele conecta a área profunda, associada ao submundo, às partes mais altas da pirâmide. Quando se olha para todo o sistema inferior, uma coisa fica clara. Ele foi feito para ser oculto e de difícil acesso. A entrada ficava alta, fora do centro e escondida sob o revestimento branco liso. O primeiro corredor forçava qualquer um a se curvar em uma longa caminhada até o leito rochoso, apenas para terminar em uma câmara áspera e ecoante, com um túnel sem saída e um poço profundo. Até mesmo o eixo do poço parece ter sido feito às pressas. É como se os construtores quisessem que esse lugar parecesse bruto, antigo e conectado à própria terra, mantendo-o quase invisível do lado de fora. Não existem inscrições antigas explicando por que foi feito dessa forma. Essa falta de respostas é parte do que torna esse sistema inferior oculto tão fascinante, e isso é apenas o começo. Em seguida, deixaremos as profundezas escuras e silenciosas e subiremos em direção aos corredores bloqueados e maravilhas de engenharia que formam o verdadeiro coração da pirâmide de Quéops. Subindo ao coração da grande pirâmide, no meio daquele estreito corredor inclinado dentro dela, algo muda. O caminho liso que vinha descendo constantemente de repente, toma uma virada inesperada para cima. Isso não foi um acidente, foi ocultado de propósito. Quando a pirâmide foi construída, a extremidade inferior desse corredor ascendente estava bloqueada com enormes blocos de granito. Os primeiros exploradores encontraram cerca de 4,5 metros dele, ainda completamente preenchidos com esses pesados blocos de granito vermelho. A inclinação desse corredor oculto correspondia quase exatamente à do corredor descendente, cerca de 26,5 graus, mostrando que fazia parte de um projeto preciso, não uma mudança aleatória de direção. Ao passar da seção com os blocos de granito, o espaço se abre para uma das vistas mais espetaculares de qualquer pirâmide, a Grande Galeria. Imagine uma rampa íngreme de pedra, com cerca de metade do comprimento de um campo de futebol, medindo entre 46 e 47 metros de extensão e subindo até quase 9 metros de altura. No meio dela, corre uma estreita passagem com apenas cerca de 1 metro de largura. De cada lado há saliências contínuas de pedra, como longos bancos, cada uma com dezenas de encaixes retangulares. As paredes não sobem retas, elas se estreitam em 7 camadas uma sobre a outra, criando uma forma alta e afunilada. O teto acima é outro exemplo de engenharia inteligente. As lajes do telhado são inclinadas levemente mais que o piso e presas com entalhes, de modo que seu peso pressione nas paredes laterais em vez de direto para baixo. Esse truque engenhoso ajuda a evitar que o teto se quebre sob o próprio peso. Aqueles degraus e encaixes não eram decoração. No final do século XIX, o famoso topógrafo Flinders Petrie os mediu cuidadosamente. Ele percebeu um padrão repetitivo de comprido curto nos espaçamentos, além de pequenos cortes semelhantes a catracas nas juntas do teto. Ninguém sabe ao certo o que já estiveram ali, mas a precisão sugere que foram usados para algum tipo de elevação controlada ou fixação de blocos pesados. A Grande Galeria parece
parece ter sido um espaço de trabalho, projetado para tarefas sérias de construção dentro da pirâmide. Mais ou menos na metade desse grande salão, um pequeno corredor horizontal se ramifica em direção ao centro da pirâmide. Seguindo por ele, você chega à Câmara da Rainha. Esse cômodo é revestido de calcário branco liso e parece muito menor que a galeria, medindo cerca de 5,7 metros de comprimento, 5,2 metros de largura e quase 6 metros de altura em seu ponto mais alto. O teto é feito de duas lajes inclinadas que se encontram no meio, criando uma forma pontiaguda, ou em duas águas. Na parede leste, há um nicho alto em degraus, como uma moldura vazia, mas não há inscrições ou entalhes que expliquem sua função. Mais tarde, sondas modernas explorariam pequenos dutos que saem dessa câmara. Voltando à grande galeria e subindo até o topo, você chega a uma plataforma elevada de pedra, muitas vezes chamada de grande degrau. A partir daqui, o piso se nivela, as paredes mudam do calcário claro para o granito rosa e você entra no espaço mais refinado da pirâmide, a Câmara do Rei. Essa sala retangular de granito mede cerca de 10,5 metros de comprimento, 5,2 metros de largura e pouco menos de 5,8 metros de altura. Cada superfície, o piso, as paredes e as enormes vigas planas do teto, é feita de granito rosa trazido de pedreiras muito ao sul, além da moderna Assuã. O acabamento é impecável, 5 camadas de enormes blocos de granito em cada parede, com juntas tão ajustadas que mal se consegue vê-las. O cômodo não tem decoração alguma, apenas geometria perfeita e uma sensação de precisão deliberada. Encostado na parede oeste, repousa um grande sarcófago de granito. Seu tamanho nos revela algo importante. Ele é mais largo que os trechos mais estreitos dos corredores que levam até aqui. Isso significa que ele não poderia ter sido colocado depois que a pirâmide foi finalizada. Medições cuidadosas feitas no século XIX comprovaram que ele deve ter sido posicionado dentro da câmara antes que o teto fosse fechado, quando a parte superior da pirâmide ainda estava aberta. Só então os construtores puderam selar a câmara e fechar as passagens atrás de si. Acima da Câmara do Rei encontra-se outro recurso notável: 5 espaços baixos e planos, empilhados uns sobre os outros, hoje conhecidos como Câmara de Davison, Câmara de Wellington, Câmara de Nelson, Câmara de Lady Arbuthnot e Câmara de Campbell. Essas são chamadas de câmaras de alívio e foram a solução encontrada pelos construtores antigos para um enorme problema: como impedir que o peso maciço das pedras acima esmagasse a câmara inferior. Eles usaram grandes vigas de calcário e as dispuseram em padrão de duas águas para, acreditamos, que o peso da pirâmide fosse empurrado para fora dessa pilha de câmaras e da Câmara do Rei abaixo. Ao criar vazios horizontais entre as camadas de pedra, o peso se espalha pelas paredes em vez de pressionar diretamente sobre o teto. A câmara mais alta até tem um teto em duas águas, o que ajuda a desviar a pressão para os lados. As vigas de granito que formam o teto da Câmara do Rei são enormes. Na arquitetura real egípcia, tais vigas podem pesar muitas dezenas de toneladas cada. Sem o sistema de vazios empilhados acima delas, acabariam rachando sob a carga. Esses espaços nunca foram feitos para serem vistos. Eles eram puramente funcionais, uma obra-prima da engenharia estrutural. Quando você refaz o trajeto mentalmente, o layout faz total sentido. Primeiro vem o corredor ascendente, escondido atrás de blocos de granito e inclinado no mesmo ângulo do corredor descendente. Ele leva à grande galeria, um longo salão íngreme com degraus e encaixes que podem ter servido para arrastar e posicionar blocos pesados. Dali, um corredor lateral leva à Câmara da Rainha, um cômodo de calcário cuidadosamente acabado, com teto pontiagudo e um nicho misterioso. No topo da galeria, o grande degrau conduz à Câmara do Rei, um retângulo de granito perfeito, contendo um sarcófago colocado antes que o teto fosse selado. Acima dela, 5 câmaras de alívio empilhadas protegem o teto contra o colapso. E isso levanta a maior questão de todas. Se tanto planejamento e habilidade são óbvios nas áreas que podemos ver, o que mais pode estar escondido nas partes que não podemos? Para descobrir, precisamos olhar para como a tecnologia moderna de escaneamento está agora atravessando as camadas de pedra da pirâmide sem mover um único bloco. Por quase 200 anos, qualquer explorador dentro da grande pirâmide de Quéops tinha que contar com martelos, cinzéis,
bússolas e muito esforço físico para escalar. Era lento, perigoso e, às vezes, prejudicial à estrutura. Mas na última década, tudo isso mudou. Hoje, os pesquisadores têm ferramentas que conseguem ver através da pedra sem tocá-la, como se fossem raios X para uma pirâmide inteira. Eles usam detectores de partículas que contam minúsculas partículas subatômicas chamadas muons, que caem do espaço a cada segundo. Usam radar de penetração no solo para detectar mudanças na densidade da pedra. Usam ultrassom para mapear como os blocos gigantes se encaixam. E usam câmeras finas como um lápis, que podem deslizar por fendas sem mover uma única pedra. Isso não substitui a arqueologia. Isso a aprimora e já revelou espaços ocultos que ninguém sabia que existiam. Uma das maiores descobertas veio da radiografia de muons. Os muons se formam no alto da atmosfera da Terra quando raios cósmicos do espaço colidem com moléculas de ar. Esses muons caem constantemente e atravessam tudo: pedra, metal, até pessoas. A pedra densa absorve alguns deles, mas os espaços vazios deixam mais passarem. Medindo quantos muons atravessam de diferentes ângulos, os pesquisadores podem identificar cavidades ocultas dentro da pirâmide. No final de 2017, uma equipe internacional publicou um artigo inovador na revista Nature. Eles revelaram um enorme espaço vazio desconhecido com cerca de 30 metros de comprimento, acima da Grande Galeria. Ele é agora chamado de Grande Vazio. Essa foi a primeira grande estrutura interna descoberta na Grande Pirâmide desde o século XIX. E não foi um acaso. 3 tipos diferentes de detectores de muons, colocados em 3 locais separados, detectaram o mesmo espaço. O propósito do Grande Vazio continua um mistério, mas a ciência que o confirma é sólida. A mesma técnica, mais tarde, revelou outro espaço oculto, desta vez muito mais próximo da superfície da pirâmide. Em março de 2023, a equipe do Scan Pyramids anunciou que havia encontrado um vazio em forma de corredor atrás dos blocos em padrão de chevron, acima da entrada norte original. Esse espaço tem cerca de 9 metros de comprimento e aproximadamente 2 metros por 2 metros de seção transversal. Ele fica logo atrás da face norte, acima do corredor de entrada. Essa descoberta não se apoiou apenas nos muons. A equipe conferiu a forma usando radar de penetração no solo e ultrassom. Então, por meio de uma fenda entre pedras, eles introduziram uma câmera em um endoscópio de apenas 5 milímetros de largura. As imagens revelaram um corredor perfeitamente reto, revestido de blocos lisos de calcário, com um teto no mesmo estilo de chevron visível do lado de fora. A maioria dos especialistas acha que ele foi construído para aliviar o peso acima da entrada, mas a equipe alerta que essa é apenas uma possibilidade até que mais estudos sejam feitos na área. O impressionante é como o processo de exploração mudou. Ninguém está mais quebrando paredes ou removendo pedras. Agora, a busca começa com escaneamentos. Só se os resultados forem convincentes é que os pesquisadores perfuram uma abertura minúscula para inserir uma câmera. Isso significa que eles podem mapear espaços ocultos e até espiar dentro deles sem causar nenhum dano à estrutura. Nem todo mistério dentro da pirâmide precisa de física de partículas para ser resolvido. Algumas das pistas mais intrigantes vêm de 2 estreitos dutos na Câmara da Rainha. Eles costumam ser chamados de dutos de ar, mas não levam para fora. Em vez disso, sobem inclinados e terminam em pequenos bloqueios misteriosos. A história deles começou em 1872, quando o engenheiro britânico Wayman Dixon examinou as paredes da Câmara da Rainha e encontrou as aberturas para ambos os dutos. Dentro, ele descobriu 3 objetos depois chamados de relíquias de Dixon: um gancho de cobre, uma bola de pedra dolerita e um fragmento de madeira de cedro. Esse pedaço de cedro desapareceu dos registros por décadas, até 2020, quando funcionários da Universidade de Aberdeen descobriram que ele estava em sua coleção desde a década de 1940. Mais de um século após a descoberta de Dixon, robôs levaram a investigação adiante. Em 1993, o engenheiro alemão Rudolf Gantenbrink enviou um pequeno robô com esteiras chamado UPIL-AT2 para o duto sul. O duto mede apenas cerca de 20 centímetros por 20 centímetros, mas o robô percorreu aproximadamente 63 metros da câmara antes que sua câmera parasse diante de algo inesperado. Um bloco de calcário liso encaixado perfeitamente no duto, com 2 pequenas alças de cobre. Parecia uma porta selada, não um bloqueio tosco. Em 2002, outro robô, o Pyramid Rover, perfurou um pequeno furo nesse bloco e espiou atrás, ao vivo na televisão. Lá havia outro bloco de calcário, apenas alguns centímetros adiante, criando uma segunda barreira selada. Quando a equipe examinou o duto norte, encontrou
encontrou um bloqueio semelhante, quase na mesma distância da câmara que no duto sul. O design correspondente sugeria fortemente um propósito simbólico deliberado. Mas a história não terminou aí. Um grupo chamado Jade Team desenvolveu uma sonda flexível, semelhante a uma cobra, que podia se dobrar e torcer dentro do duto sem arranhar a pedra. Eles a enviaram de volta pelo duto sul, através da pequena abertura na primeira porta, até o espaço além. Lá, ela capturou imagens em alta resolução mostrando marcas vermelhas finas no chão, possivelmente antigas marcas de medição ou alinhamento. Os engenheiros da Universidade de Leeds que construíram a sonda explicaram como isso foi difícil. O duto tem menos de 20 centímetros de largura e sobe inclinado por cerca de 60 metros. Cada parte do robô precisava ser leve, precisa e capaz de navegar por curvas apertadas. Essas novas imagens não resolveram o mistério, mas substituíram anos de especulação por evidências concretas. Quando você conecta todas essas descobertas, um padrão emerge. A varredura de muons revela grandes cavidades ocultas, como o Grande Vazio ou o Corredor da Face Norte. Radar e ultrassom confirmam as formas. Então, uma pequena câmera oferece o primeiro olhar interno. O Grande Vazio, acima da Grande Galeria, seguiu exatamente esse processo. As partículas revelaram sua existência, múltiplos detectores confirmaram, e ele passou por revisão científica em uma das principais revistas do mundo. É tentador imaginar que a palavra vazio signifique Câmara do Tesouro, mas as evidências não sustentam essa conclusão. O Grande Vazio pode ser um espaço construído para aliviar o peso acima da Grande Galeria, um corredor de construção selado, ou algo que ainda nem imaginamos. O Corredor da Face Norte pode ser parte do sistema de alívio de peso da pirâmide ou estar ligado ao modo como a entrada foi construída. Os dutos da Câmara da Rainha foram claramente projetados com intenção, mas porque foram bloqueados, permanece uma questão em aberto. Duas lições importantes vêm de tudo isso. Primeiro, a Grande Pirâmide ainda guarda mais segredos do que os espaços pelos quais podemos caminhar. Segundo, a física moderna e a robótica podem revelar esses segredos sem causar danos. É por isso que cada nova imagem e medição deve ser comparada com tudo o que já sabemos sobre o trabalho dos construtores antigos, sua engenharia, seus projetos simbólicos e seus métodos de construção. Na próxima parte da história, vamos sair da pirâmide em si e explorar o mundo que a mantinha viva. A vida ao redor da pirâmide. Ao sair da Grande Pirâmide de Quéops, você rapidamente percebe que Gizé é muito mais do que um monte de blocos de pedra. Logo ao sul, algo incrível aconteceu em 1954. Trabalhadores limpando a área descobriram 2 longos poços em forma de barco. Ao abrir o primeiro, encontraram mais de 1000 peças de madeira antiga, cuidadosamente empilhadas como partes em um gigantesco kit de montar que aguardava havia mais de 4.600 anos. O arqueólogo egípcio Kamal al-Malak imediatamente entendeu que haviam encontrado um tesouro real, um navio de madeira em tamanho real da época de Quéops. O restaurador-chefe do Egito, Ahmed Youssef Mustafa, então passou anos pacientemente remontando-o, tábua por tábua. Quando concluído, o navio era deslumbrante, com cerca de 43 metros de comprimento da proa à popa e quase 6 metros de largura. Foi construído principalmente com cedro do Líbano importado, unido sem um único prego de metal. Não era um modelo, era uma embarcação real e navegável, uma das mais bem preservadas do mundo antigo. Durante décadas, o navio restaurado ficou exposto em um pequeno museu ao lado da pirâmide. Então, em 2021, para protegê-lo da umidade e da deterioração, a embarcação inteira foi cuidadosamente transferida para o novo Grande Museu Egípcio, onde agora repousa em um salão climatizado. Ao lado desse primeiro poço, havia um segundo, ainda selado. Por anos, os especialistas o deixaram intocado, sabendo que, uma vez aberto, as frágeis madeiras precisariam de cuidados imediatos e caros. Essa oportunidade veio por meio de uma parceria com o Japão. Em 2013, a Agência de Cooperação Internacional do Japão, JOICA, concedeu $2 milhões para financiar a escavação e conservação do segundo barco. 8 anos depois, em 2021, a JICA prometeu mais $3 milhões para concluir a restauração, para que ele pudesse se juntar ao primeiro navio em exposição no Grande Museu Egípcio. Esse foi um trabalho lento e cuidadoso. Testar, documentar, levantar e estabilizar cada peça, porque qualquer pressa poderia destruí-la. Por que esses navios foram enterrados aqui? A crença egípcia antiga falava do deus Sol, navegando pelo céu de dia e pelo submundo à noite. Muitos estudiosos acham que esses eram os barcos solares de Quéops para levá-lo na mesma jornada na vida após a morte. Outros sugerem que foram usados em sua procissão fúnebre ao longo do Nilo.
Nilo. O encaixe perfeito das tábuas, as amarrações de corda e a ausência de mastro ainda deixam espaço para debate, mas qualquer que fosse o propósito, sua presença ao lado da pirâmide liga diretamente o enterro de Quéops à ideia de viagem, pela água, pelo tempo e pela eternidade. Se você andar para o leste da pirâmide, chega a uma história diferente. As pessoas que tornaram tudo isso possível. No início da década de 1990, arqueólogos descobriram tumbas pertencentes a homens e mulheres que trabalharam nos monumentos de Gizé. Essas não eram valas comuns de escravos maltratados. Eram sepultamentos simples, mas respeitosos, frequentemente com jarros de pão e cerveja colocados ao lado do morto para a vida após a morte. Essa descoberta destruiu a velha imagem hollywoodiana de escravos construindo as pirâmides. Em vez disso, confirmou o que muitos egiptólogos já defendiam. As pirâmides foram construídas por equipes organizadas de trabalhadores egípcios que eram pagos, alimentados e orgulhosos de seu trabalho. Escavações até revelaram um sistema de rotação. As equipes trabalhavam em turnos de cerca de 3 meses. Depois voltavam para casa. Logo a sudeste da Esfinge estão os restos de seu assentamento. Esse local, chamado Hayt el-Ghurab, ou Muro do Corvo, recebeu o nome de um imenso portão de pedra que ainda está de pé. A partir do fim dos anos 1980, arqueólogos da Ancient Egypt Research Associates começaram a revelar uma cidade planejada de trabalhadores cobrindo mais de 7 hectares. Ela tinha longas galerias em forma de alojamentos, grandes padarias e edifícios administrativos. Montanhas de ossos de animais, moldes de pão e jarros de cerveja quebrados mostravam que aquilo não era um acampamento temporário. Era uma base totalmente organizada, administrada pelo Estado, construída para manter os projetos das pirâmides em andamento. A dieta aqui era impressionante. Análises dos ossos mostram que os trabalhadores comiam principalmente carne bovina, ovina e caprina. Com base nas contagens de ossos e nas necessidades calóricas do trabalho pesado, pesquisadores estimam que as equipes consumiam cerca de 1.800 quilos de carne todos os dias. Isso dá quase 2 toneladas diárias. Só uma administração centralizada e bem financiada poderia sustentar esse fornecimento de alimentos. Registros escritos e áreas de cozinha escavadas confirmam o restante do cardápio. Quantidades massivas de pão e muita cerveja distribuídos em rações padronizadas. Essa era a dieta de trabalhadores qualificados, não de cativos famintos. Até os sepultamentos confirmam isso. Alguns esqueletos mostram fraturas bem cicatrizadas, indicando que os trabalhadores feridos eram tratados e tinham tempo para se recuperar. Outros mostram evidências de cirurgia. Essas pessoas não eram descartáveis. Eram trabalhadores treinados e valorizados, que recebiam cuidados quando necessário. Gizé não era apenas um canteiro de obras, era também um palco real. Em 1925, ao nordeste da pirâmide de Quéops, uma expedição Harvard-Boston liderada por George Reisner encontrou um poço profundo, hoje chamado G7000X. No fundo, a cerca de 27 metros de profundidade, estavam os bens funerários da rainha Eteferes I, mãe de Quéops. Sua câmara estava cheia de tesouros, uma cama com dossel, um trono, uma cadeira de transporte, caixas de cosméticos e vasos finos. Mas seu corpo estava ausente e até seu sarcófago de alabastro estava vazio. Os estudiosos ainda debatem o que aconteceu. Uma teoria é que ela foi originalmente enterrada em Dashur, mas após sua tumba lá ter sido saqueada, seus tesouros foram transferidos para Gizé, sem a múmia. Seja qual for a verdade, a descoberta nos deu um raro e íntimo vislumbre do luxo da corte da 4ª dinastia do Egito. No lado leste da pirâmide de Quéops ficava seu templo mortuário, ligado a um templo do vale próximo ao Nilo por uma estrada elevada de pedra. O templo do vale agora está enterrado sob a vila moderna, mas partes do templo mortuário permanecem. Arqueólogos encontraram fragmentos de um grande pátio, cercado por pilares de granito vermelho e paredes de calcário decoradas com cenas do festival Sed do 300º ano de Quéops, um jubileu que renovava o reinado de um faraó. O templo não era um depósito, era um palco sagrado para rituais diários. Sacerdotes traziam bandejas de pão e cerveja para cá, não para si mesmos, mas para alimentar o espírito do rei e mantê-lo forte para sempre. Ao sul das pirâmides principais, ergue-se um monumento que intrigou visitantes por séculos, um bloco em degraus de rocha calcária, depois ampliado até se parecer com uma pequena pirâmide. Viajantes antigos achavam que era uma 4ª pirâmide de Gizé.
Hoje sabemos que se trata da tumba da rainha Khentkhawis I, provavelmente filha de Miquerinos e possivelmente mãe ou esposa de reis posteriores. Sua tumba tem duas fases de construção e mistura o design de uma mastaba com o de uma pirâmide. Ela fica sobre uma ilha de rocha esculpida, revestida de brilhante calcário de Tura, com seu próprio pequeno assentamento e centro de culto para manter sua memória viva. Em silhueta, realmente se parece com uma pirâmide, o que explica seu antigo apelido. Quando juntamos todas essas descobertas, percebemos que Gizé não é apenas 3 pirâmides e a esfinge, mas sim um sistema vivo, cheio de movimento, engenho e simbolismo. E é exatamente essa visão que nos inspira a continuar explorando, que mesmo na morte, um rei devia continuar viajando, governando e avançando. Se você curtiu essa viagem pela Grande Pirâmide, deixa o like, compartilha com quem também ama a história antiga e se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios. Nos vemos no próximo vídeo.